Oi, estou contente que você está aqui. Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao canal Cartas para Alguém Tarô. Espero que esteja tudo bem com você. Começo de mês, então a leitura será sobre novo amor. Para hoje temos duas opções. Opção número um, a felicidade. E opção número 2, o amor. Em cada uma das opções, primeiro eu vou abrir um tarô para vermos como está a energia do grupo com o qual eu vou conversar, tá bom? E aí depois, com o segundo tarô, eu vou abrir a energia desse seu novo amor junto aqui com este oráculo Panta para sabermos mais características dessa pessoa. E no final de cada leitura, também vamos sortear aqui algumas letrinhas de nome, sobrenome ou apelido referentes a esse novo amor e, em alguns casos, as letrinhas poderão ser referentes a você para te ajudar a confirmar a leitura. Lembrando sempre, pessoal, é uma leitura coletiva e hoje temos apenas duas opções. Então, o que não fizer sentido para você, o que não ressoar, por favor, desconsidere, porque provavelmente a mensagem ou informação é para uma outra pessoa que está assistindo ao vídeo, belezinha? E esclarecido isso, fez a sua escolha. Se quiser assistir às duas opções, fique à vontade, você é sempre bem-vindo, você é sempre bem-vinda. Vamos começar? Então, para quem escolheu a opção número um da felicidade, vou deixar aqui no cantinho e vamos pegar este tarô primeiro para vermos com quem que eu vou conversar aqui na mesa, tá certo? E você está bem? Eu espero que sim. Eu estou bem, muito obrigada. Curiosa aqui para saber a respeito desse novo amor, desse bonitão, dessa bonitona que está chegando aí nos seus caminhos. Lembrando sempre, pessoal, é uma leitura coletiva, então aquilo que não fizer sentido para você, o que não ressoar, por favor, desconsidere. Temos apenas duas opções hoje, então certamente elas não irão contemplar todas as expectativas de todas as pessoas que assistiram esse vídeo. E é normal, tá bom? Então, se você não gostar da leitura, devolve para o universo, entendendo que hoje não tinha uma mensagem específica para você. O fato de ela não ressoar com a sua história não significa que a leitura seja ruim, tá bom? Então, vamos começar aqui. Pajem de espadas, pajem de paus, 3 de copas, 7 de paus, cavaleiro de paus. O que eu estou vendo aqui? Vejo que hoje vou conversar com um grupo que provavelmente está iniciando algo. Não sei aqui se você começou a perceber certas situações que não são favoráveis para você. E aí eu vejo que tem pessoas que estão num movimento de fazer certos cortes, e se colocar mais diante de outras pessoas, não é? Eu vejo aqui que, por exemplo, tem gente que está aprendendo a defender mais as próprias opiniões, a dar respostas para alguns desaforos que as pessoas faziam para você. Eu vejo que tem pessoas que estão começando a expor mais o que pensam. Eu vejo que tem pessoas que estão aprendendo a não dar tanto ouvidos para as conversas paralelas e está aprendendo a perceber o que realmente importa para si. Tem pessoas que também estão colocando em ordem as vozes dentro da cabeça. Ou seja, o que antes causava um conflito para você, eu vejo que tem gente aqui que está começando a perceber o que realmente incomoda e o que é desnecessário. Por isso que eu vejo aqui que muitos que se identificarão com essa leitura estão nesse movimento de iniciar algo em benefício próprio, ou seja, a começar a defender aquilo que realmente importa para si, tá bom? Então é com esse grupo com o qual
eu vou conversar mais nessa leitura aqui de novo, amor. Vamos pegar agora o tarô para vermos características desse novo amor que está para chegar para você. Será que é alguém que você já conhece? Será que é alguém novo? Vamos deixar nossas mentes e corações abertos para as informações que vão aparecer nessa mesa, tá, gente? Eu falo isso porque às vezes tem pessoas que esperam que o baralho fale aquilo que a pessoa deseja. E na verdade o baralho vai falar aquilo que precisa ser dito, tá bom? Só para não termos confusão aqui de achar que o baralho não falou o que eu queria, então essa leitura é horrível. Não, não é assim. E como foi dito, né, vamos trabalhar aqui com um grupo específico. Então, provavelmente não vai ressoar para todo mundo essa leitura. E é normal. A sacerdotisa, o imperador, a justiça, 5 de paus, 7 de paus, Ás de ouros, 3 de espadas, o dependurado, o louco, muitos arcanos maiores, hein? Page de copas. Deixa eu só ajeitar essas cartas para que vocês consigam enxergá-las minimamente. E aí eu já começo a fazer a leitura desse bonitão, dessa bonitona que tá para chegar para vocês, tá? O que eu tô sentindo aqui na mesa, primeiro, é uma pessoa nova na sua vida, tá? Eu vejo aqui que para muitos vocês não cruzaram com essa pessoa ainda. E eu vejo que essa pessoa tem uma tendência a ser alguém mais quieto ou quieta, tá? Então, assim, mesmo que vocês tenham se cruzado em algum momento, provavelmente não houve uma interação muito grande entre vocês. Por quê? Porque justamente essa pessoa é uma pessoa mais silenciosa, tá? Então, pode até ter passado despercebido aí do seu radar, tá bom? Vejo aqui que é uma pessoa muito correta, só que também é uma pessoa sem papas na língua, tá? Em que sentido? É uma pessoa que fala o que tem que falar quando sente que é necessário. Não é de muita conversa, então, às vezes, quando essa pessoa se manifesta em relação a algo ou a alguém, pode até causar um certo espanto nas demais pessoas. Por quê? Porque essa pessoa tem uma tendência a ser mais quieta ou quieta. E quando ela emite uma opinião, é porque essa pessoa já avaliou bastante, já ponderou, e aí então ela sentiu a necessidade de verbalizar algo para defender o seu ponto de vista ou para se defender de alguma maneira, tá bom? Caso contrário, essa pessoa tem uma tendência a ficar muito na dela, tipo, se o problema é dos outros, os outros que se resolvam. Entendeu? Não é uma pessoa que vai ficar se envolvendo nos conflitos alheios. E eu acho que ela está correta. Por quê? Porque se os conflitos são dos outros, os outros que tratem de resolvê-los. Ela vai guardar a energia dela para aquilo que realmente interessa para ela ou para ele, tá? Vejo aqui que essa pessoa, ela está em busca de um relacionamento novo na vida dele ou dela. Por quê? Porque já passou por algumas decepções. Ou seja, é uma pessoa que tem uma certa dificuldade de confiar novamente em alguém no campo romântico, tá? E aí eu vejo que essa pessoa está passando por um processo de cura em relação a alguns traumas, a certas coisas que não deram certo no campo afetivo. É uma pessoa que está colocando em perspectiva algumas situações que aconteceram na vida para tentar entender o que realmente afetou essa pessoa ou não, tentando se libertar de pesos que ela estava carregando até então em relação a traumas, em relação a traições, em relação aqui a desejos frustrados. Então eu vejo que essa pessoa, até certo momento, carregou muitos conflitos internos. Por quê? Porque provavelmente se decepcionou demais nos relacionamentos amorosos. E agora ela está passando por esse processo de tentar enxergar as coisas de uma outra maneira.
Não é pelo fato de alguém ter sido desleal com ele ou com ela num relacionamento que significa que todas as pessoas agirão da mesma forma. E é isso que essa pessoa está aprendendo a entender em relação à vida afetiva. Então, o que eu vejo é que é uma pessoa que está se abrindo novamente para o amor. É uma pessoa que passou um tempo muito reservado, muito quieta, evitando inclusive certos relacionamentos. Obviamente, quando sentia vontade ou desejo, ficava com alguém, mas sem haver um envolvimento emocional. Entende? Era muito mais uma questão de saciar algumas necessidades físicas do que desejo de estar emocionalmente envolvido com alguém. E agora eu vejo que essa pessoa está, sim, aberto ou aberta para se envolver emocionalmente. Por isso que eu vejo que muitas dessas pessoas aqui que estão na mesa estão passando por processos de cura. São pessoas que estão aprendendo a se equilibrar internamente. São pessoas que perderam aquela ingenuidade no campo afetivo. Elas não se iludem mais em relação a um rostinho bonito, não se iludem mais em relação a alguém que ostenta algo. São pessoas muito mais criteriosas hoje em dia. E por isso que ao observar outras pessoas, elas começaram a entender que talvez determinada pessoa seja interessante, ou aquela pessoa que parece muito atraente não é tudo aquilo que está parecendo, entende? Então eu vejo que é uma pessoa que atingiu um grau de maturidade muito grande. Não foi fácil. Essa pessoa, eu diria que faz parte do grupo que foi lapidado ou lapidada a ferro, fogo e machadada. Sabe? Então é uma pessoa que atingiu uma maturidade emocional depois de muito sofrimento. Então, nesse aspecto também eu vejo que é uma pessoa que, ao estabelecer um relacionamento com alguém, será uma pessoa muito leal. Logo no início dessa leitura eu disse para vocês, eu sinto que é uma pessoa muito correta. Por quê? Porque já se deu muito mal por conta de outras pessoas. Então ela entende que é importante ser uma pessoa muito correta, tá? Eu vejo aqui que é uma pessoa que já teve conquistas na vida, pessoas que conquistaram um cargo estável, conquistaram algum bem de valor que para ela ou ele era importante. Vejo que é uma pessoa que está iniciando algo agora na vida. Então, é uma pessoa que pode estar começando uma outra faculdade, é uma pessoa que pode estar abrindo um negócio, é uma pessoa que pode estar também mudando o local de trabalho, pode estar mudando de casa. É uma pessoa que está iniciando algo novo para si, tá? É alguém que atrai muita inveja e competição. Por quê? Porque é uma pessoa bem-sucedida naquilo que faz. E como foi dito, como é uma pessoa que tem uma tendência a ser mais quieto ou quieta, isso desperta ainda mais a curiosidade dos demais. Vejo no geral que é uma pessoa, como eu falei no início, que ela só fala quando ela considerar que é realmente necessário. Isso não significa que seja uma pessoa sisuda, séria demais ou grosseira. Não. Eu vejo que é uma pessoa muito gentil, tá? Quando ela se sente à vontade em relação às pessoas que estão ao entorno, tá bom? Para alguns aqui, ou seja, gente, não é para todo mundo, mas para alguns aqui, essa pessoa trabalha na área da justiça sim, tá? Então é uma pessoa que pode trabalhar defendendo causas, né, alguns ideais, pode ser uma pessoa que trabalha como juiz, advogado, promotor, que mais? Uma pessoa que trabalha no fórum, uma pessoa que trabalha na polícia ou numa área de segurança, uma pessoa que pode trabalhar também
na área de exército, marinha, aeronáutica, tá? O que mais que eu vejo aqui em relação a essa pessoa? Ou então está sendo passado para mim que essa pessoa pode ter algum tipo de especialização em alguma forma de combate. Como assim? Ela pode, por exemplo, ser de uma gradação alta em karatê, jiu-jitsu, capoeira, alguma forma de combate, tá? Então essa pessoa pode sim saber de técnicas sobre artes marciais. Eita, tá enroscando hoje. Me perdoe. Mas como estava sendo falado, essa pessoa pode sim saber, né, alguma técnica de pode sim saber de alguma técnica de defesa ou algum tipo de arte marcial. Essa pessoa é alguém que trabalha muito, tá? É alguém que também perdeu algo que era importante recentemente. Pode ser aqui um parente, pode ser aqui a perda, inclusive, de um emprego, pode ser a perda de um bichinho de estimação, pode ser a perda também de uma ilusão que ele ou ela carregava. E então, por conta dessa perda, essa pessoa está passando por um processo de revisitar alguns aspectos internos. Não é à toa que ela está passando, sim, por processos de cura. Então, uma perda foi o início para um movimento de se olhar internamente e revirar tudo aquilo que estava bagunçado dentro dessa pessoa, entendeu? Eu vejo que nesse processo essa pessoa se sente muito só. Provavelmente ela está passando por alguns quadros de adoecimento. Pode ser aqui gripe, pode estar passando por queda de imunidade, pode estar passando por problemas intestinais, problemas no estômago, pode estar tendo problemas de dores em pontos específicos do corpo, mas não significa necessariamente que essa pessoa tem um problema orgânico, mas é por conta de uma baixa de energia. Por quê? Porque ela está gastando muita energia internamente para fazer todos esses processos pelos quais ela está passando, tá bom? Tem pessoas também aqui na mesa que podem trabalhar na área de cirurgia. Então, pode ser alguém relacionado à medicina e faz aí cirurgias, pode ser dentista também que faz cirurgia, pode ser aqui enfermeiros que trabalham na área de cirurgia, enfim. E pode ser também pessoas que trabalham com reabilitação motora, ou seja, fisioterapeutas, ortopedistas e outras áreas afins que trabalham com esse tipo de reabilitação do corpo, tá bom? No geral, eu vejo que essa pessoa trabalha com muitos papéis. Então, pode ser que ela tenha que preencher prontuários, né, da área médica, pode ser que ela trabalhe com muitos arquivos de processos de investigação, por exemplo, ou pode ser também que ela goste de ler muito, então acaba tendo muito contato com papéis, tá certo? E para um grupo bem pequeno, tá? Pode ser aqui de 1 a 5 pessoas, um grupo bem pequeno, esse novo amor pode ser alguém que trabalhe com a espiritualidade. E aí, no caso, pode ser aqui pai de santo, pode ser sacerdotisa, pode ser alguém versado em alta magia também. Mas, como eu disse, é um grupo bem pequeno, tá, gente? Não é para todo mundo essa informação. Aspectos físicos. Temos aqui pessoas de pele muito branca, e aí existe a tendência de ter cabelos muito claros. Temos também pessoas queimadinhas de sol e temos também pessoas mulatas a negras, tá? No geral, eu vejo que são pessoas que chamam a atenção pela aparência física. Então, podem ser pessoas que são muito bonitas esteticamente
ou então são pessoas vistosas. O corpo dessa pessoa chama a atenção de alguma maneira, tá? E tem um pequeno grupo que essa pessoa pode ter uma aparência muito mais jovem do que essa pessoa é de fato. Então, existe um grupo de rapazes que, mesmo tendo 20, 30 anos, podem ter um rosto muito mais delicado ou até mesmo um rosto que lembra a criança, tá? E mulheres também. Mas é um grupo bem pequeno, tá, gente? Para a maior parte aqui, eu vejo que são pessoas que chamam mais a atenção ou pela masculinidade, ou então são mulheres que transmitem uma certa sensualidade, ou seja, não são tão infantis assim, tá bom? Bom, então vamos sortear aqui algumas letrinhas de nome, sobrenome ou apelido referentes a essa pessoa, ou em alguns casos, as letrinhas serão referentes a você para te ajudar a confirmar a leitura. Temos o alfabeto inteiro aqui na mesa, tá, gente? Mas algumas letrinhas estarão mais fortes. Vou sortear 10 letrinhas. Letra C. Letra L. Lembrando sempre que as letras são apenas um complemento, tá? Se por acaso você conseguiu identificar uma pessoa pela leitura de cartas e as letras não baterem, descartem as letras. Letra J. Letra W. Letra G. Letra Q. Letra S. Letra D. Letra B. E a última letrinha, letra F. E aí, pessoal, gostou do perfil desse seu novo amor? Eu espero que sim. Espero também que essa leitura tenha te ajudado de alguma maneira. Se você gostou da leitura, deixe o seu like, por favor, isso ajuda bastante o canal. Se inscreva se ainda não é inscrito, comente e, se possível, compartilhe este vídeo para que mais pessoas tenham acesso ao conteúdo do canal. Eu agradeço imensamente pela sua companhia e agora nós vamos para a leitura número 2. Se você quiser assistir também, fique à vontade, você é sempre bem-vindo, você é sempre bem-vinda. Agora, para quem escolheu a opção número 2 do amor, vou deixar aqui no cantinho e vamos pegar o tarô primeiro para vermos com quem que eu vou conversar aqui na mesa, tá bom? Ou seja, vou ver primeiro a energia do grupo que está me assistindo. E você está bem? Eu espero que sim. Eu estou bem, muito obrigada. Curiosa aqui para saber primeiro, né? Com quem que eu vou conversar aqui na mesa. Lembrando sempre, é uma leitura coletiva, então aquilo que não fizer sentido para você, o que não ressoar, por favor, desconsidere. Temos apenas duas opções, então certamente elas não vão atender a todas as expectativas das pessoas que assistirão a este vídeo. É normal, tá bom? E vamos deixar então nossa mente e coração abertos para as informações que surgirão nessa mesa. Se por acaso a leitura não ressoar nada para você, entenda que hoje então não tinha nenhuma mensagem específica para você. Então devolve para o universo e ok, tá? O fato de ela não ressoar com a sua história de vida não significa que a leitura seja ruim. Mas vamos lá. Rei de espadas, a morte, valete de espadas, cavaleiro de ouros e ás de espadas. O que eu tô vendo aqui, gente, é que eu vou conversar com pessoas
que estão passando por um processo de transformação na vida. Algum tipo de mudança está acontecendo para você, pode ser mudança interna, pode ser mudança externa, e esse movimento que está acontecendo está pedindo para que você se mantenha muito racional, que você mantenha o controle de si também, para que as coisas não saiam de uma maneira atabalhoada, de uma maneira caótica para você. Então eu vejo que tem muitos aqui que podem já estar vivendo um período um pouco mais bagunçado, ou num processo de mudança. Como eu disse, pode ser uma mudança interna ou uma mudança externa, mas isso está pedindo para que você não desista, para que você continue. Algumas coisas estão um pouco mais devagar para você, sim, mas como foi mencionado, essa situação que você está passando pede para que você seja muito mais racional, se controle mais, não se deixe levar pelo emocional. Para quê? Para que mais para frente você também tenha a segurança de saber que fez tudo o que era possível da melhor maneira que você tinha na época ou que está tendo agora. Eu vejo que muitos estão conseguindo enxergar melhor algum tipo de verdade. Não sei se vocês estão descobrindo potenciais dentro de si, e aí então precisa, né, desse movimento interno para se desfazer de questões antigas e assumir esse poder que foi identificado recentemente, ou então vocês estão enxergando uma verdade maior em relação ao ambiente externo. Então, essas mudanças que estão acontecendo na sua vida pode ser inclusive algum tipo de crise que você está passando, mas que está te impulsionando a algum tipo de movimento, está fazendo com que você enxergue melhor determinadas pessoas e determinadas situações. E alguns podem sim carregar o sentimento que está demorando para que essas coisas se resolvam na sua vida. Mas, pelo que o tarot está passando, é um período necessário para que você também tenha esse tempo para conseguir enxergar certas nuances ou detalhes em relação a si e em relação ao externo, tá bom? Vocês estão atingindo um novo grau de consciência. E às vezes a ansiedade faz com que vocês desejem que as coisas se resolvam mais fácil ou mais rápido. Mas, como foi dito, o que está sendo passado é que é um tempo necessário para que você consiga também processar tanta informação assim, tá? Então, é com esse grupo com o qual eu vou conversar mais nesta leitura. Então, vamos pegar agora um tarô para vermos aqui algumas informações do seu novo amor. Vamos ver quem é esse bonitão, quem é essa bonitona que está para chegar nos seus caminhos. Não sei se é uma pessoa que você já conhece, se é uma pessoa 0 quilômetro, né, que você ainda não conheceu. E lembrando, né, gente, eu vou falar aquilo que está nas cartas, né? Então, nem sempre as cartas vão falar o que você deseja escutar, elas vão falar aquilo que elas precisam falar, tá bom? A lua, o mago, a roda da fortuna, 4 de copas, ás de paus, 3 de copas, 2 de paus, 10 de copas, 8 de paus, rei de copas. Vamos começar com essas cartas. Se houver necessidade, eu pego mais cartas, tá bom? Deixa eu só dar uma ajeitada aqui, para que vocês consigam enxergar minimamente as cartas. O que eu posso dizer a respeito desse seu novo amor? Olha, eu vejo aqui pela história dessa pessoa que ela passou por um período um tanto quanto perdida na vida, tá? Não estou dizendo aqui que ela se perdeu para as drogas, nada disso.
Mas eu vejo que ela passou por um período um tanto quanto conturbado na vida dele ou dela. Sabe aquele período em que tudo está meio caótico? Em que você não sabe exatamente o que fazer? As coisas não pareciam claras para essa pessoa por um certo período. E aí o que que acontece? Essa pessoa, por um esforço próprio, talvez até por uma ajuda da espiritualidade, essa pessoa está conseguindo sair dessa energia ou sair dessa situação estranha pela qual ela estava passando, tá? Eu vejo que foi um processo muito intenso que essa pessoa passou para reconhecer o próprio poder e também para ativar alguns dons que essa pessoa possui. Alguns aqui são pessoas extremamente sensíveis, mediúnicas. Tem pessoas aqui que são pessoas intuitivas. Tem pessoas aqui que podem ser boas para sentir o campo energético de ambientes, de pessoas, até mesmo de animais, devido à alta sensibilidade. Então, não é estranho que existam pessoas aqui na mesa que sejam pessoas mediúnicas, tá? E tem pessoas aqui que também têm mão boa para fazer magia, tá bom? Eu vejo aqui que pelas cartas essa pessoa está passando por um período, sabe aquele período que você está cansado, cansada? Depois de ter passado por uma fase tão conturbada, tão agitada, tão sem sentido, eu vejo que neste momento essa pessoa está num período mais tranquilo da vida dele ou dela, mas tem essa sensação de cansaço, de falta de energia. É como ela tivesse corrido uma maratona por muito tempo, por meses, por anos, e agora que tudo parece mais tranquilo, o que essa pessoa mais quer é ficar quieto ou quieta no canto dele ou dela. É como se ela necessitasse tomar um fôlego, sabe? Depois de tanta coisa que aconteceu. E o que eu estou vendo aqui? Vocês poderão conhecer essa pessoa por intermédio de pessoas conhecidas. Então, essa pessoa pode chegar até você através de amigos, através de parentes ou até mesmo por meio de redes sociais. Sabe aquela história que você segue uma pessoa, essa pessoa segue uma outra, e aí vão acontecendo as conexões, e de repente você percebe que essa pessoa está te seguindo, você acha o perfil dessa pessoa interessante, começa a seguir também, sabe? Então eu vejo que existe essa possibilidade também. Mas a energia mais forte, como eu estou trazendo para vocês, é que vocês irão se conhecer por intermédio de pessoas conhecidas, tá bom? Eu vejo que essa pessoa tem sim um sonho de encontrar alguém para uma união estável. Não é apenas para cobrir um buraco que essa pessoa tem dentro de si, não. Eu vejo que essa pessoa deseja realmente compartilhar a vida com alguém. E aí, nesse ponto, o que eu acho muito interessante dessa pessoa é que ela busca alguém que preencha tanto o quesito do desejo físico e, ao mesmo tempo, ela busca alguém que preencha a questão do emocional. Então, não é só aquele romantismo água com açúcar, ela quer uma intensidade, sim, no campo dos desejos, mas também ela não quer só uma noitada, ela não quer só uma interação de corpos, ela deseja um envolvimento de alma com alguém. E aí fica muito difícil, porque, pelo que eu vejo nas cartas, essa pessoa não está conseguindo encontrar alguém que ela sinta que é capaz de despertar nele ou nela esses dois aspectos. Entende? Então, é como se essa pessoa ficasse no campo dos sonhos por hora, esperando encontrar alguém que desperte o interesse de fato. Não estou dizendo que essa pessoa vive no mundo da fantasia, não, tá? O que eu vejo aqui é que muitas vezes essa pessoa pode até sentir uma atração física por alguém, só que quando conhece esse alguém, ela percebe que não tem muita compatibilidade com a pessoa,
ou por questão de visão de mundo, ou porque são culturas muito diferentes. Então essa pessoa entende que para uma convivência de longo prazo é um pouco mais complicado e não vai dar muito certo. Por outro lado, essa pessoa pode conhecer alguém que tenha uma certa afinidade intelectual, uma afinidade cultural, uma afinidade de visão de mundo, só que não consegue sentir desejo por esse alguém. Entende a dificuldade? E aí então essa pessoa está tentando encontrar um alguém que consiga unir esses dois aspectos, né? Um alguém que ela sinta desejo e também que exista essa compatibilidade emocional, psicológica, cultural com esse alguém para se relacionar. Mas como eu disse, eu não vejo que essa pessoa viva num mundo da fantasia esperando o príncipe ou a princesa encantada. Não. É alguém que busca uma relação madura com uma outra pessoa. Então ela não vai ficar com qualquer um ou com qualquer uma que não tenha um sentido para ele ou para ela. Então nesse ponto essa pessoa prefere se preservar, ficar mais quietinho, mais quietinha, tá? Para muitos aqui eu vejo que é uma pessoa um pouco mais madura, tá? De idade. Não vejo pessoas tão jovens assim não, tá certo? Se for alguém jovem dos 20 anos, é alguém que já passou por muita coisa, mas muita coisa mesmo, tá? Para a maioria que eu vejo aqui, são pessoas de 35 anos para cima. Na verdade, para cima dos 40 que eu estou vendo aqui, tá bom? Como eu disse, é para a maioria, tá? Não é 100%. Aspecto físico, no geral, a maioria aqui são pessoas de pele clara. Podem ser aqui pessoas que se queimam facilmente sob o sol, mas eu vejo a maioria aqui com pele clara. Mulheres com uma tendência a ter cabelos longos e algumas podem ter cabelos curtinhos, tipo Chanel. Homens aqui podem gostar sim de ter barba e bigode, e eu vejo que muitos já têm os fiozinhos brancos aí na cabeça, tá bom? Algumas profissões. Eu vejo aqui que, no geral, essas pessoas que estão na mesa trabalham muito com a comunicação. Então, podem ser aqui professores, podem ser aqui terapeutas, podem ser pessoas que trabalham em casa de religião, podem ser pessoas que trabalham com turismo também. Quando eu falo turismo, podem ser guias turísticos ou podem ser também pessoas que trabalham em agência de viagens, tá? Podem ser mestres de cerimônia também. Tem um pequeno grupo que pode trabalhar como motorista, tá? Não sei por que eu estou falando isso, mas me veio essa informação. E tem um grupo também, que são os famosos bruxões e bruxonas, que independente do trabalho que realize para ganhar aí o seu salário, tem um grupo que paralelamente também gosta de assuntos esotéricos. Tem alguns que ganham a vida com trabalhos holísticos, outros levam esse trabalho holístico de maneira paralela a um outro trabalho que a pessoa entende como fonte de renda. Então, tem pessoas aqui que podem ser muito ligadas a uma instituição religiosa específica, tem outros aqui que gostam de estudar magia, tem outros aqui que são, como foi dito, terapeutas holísticos, tá? Se for alguém da área médica, médicos, enfermeiros, enfim, são pessoas que trabalham na área da saúde mental. Ou então, são pessoas que trabalham na área da saúde da família. Ou podem ser médicos generalistas, tá bom? É uma pessoa que gosta de praticar meditação também. É uma pessoa que também é bastante apegada à própria família, tá? Quando eu falo apegada, não significa que essa pessoa seja dependente da família de origem, mas é alguém que valoriza bastante a própria família, sabe? É uma pessoa muito carinhosa com os familiares, com o pai, com mãe, com irmãos, sabe? É uma pessoa que sempre está em contato.
ou se não tem como estar em contato, é alguém que se preocupa bastante com a família. E temos aqui um grupo que está na mesa que está pensando mudar de rota. Como assim? São pessoas que podem estar querendo mudar de área de atuação. Ou mudar de onde moram. Às vezes quer mudar de casa, apartamento, quer mudar de cidade, quer começar uma outra profissão, sabe? A pessoa está cogitando, ela não está nesse movimento de mudança, ela está cogitando se vale a pena ou não fazer essa mudança, tá? O que mais que o Panta está falando a respeito dessa pessoa? O Panta está me confirmando que é uma pessoa muito parceira, é uma pessoa muito companheira, é alguém assim que, por exemplo, né, se tiver amigos ou amigas mais chegados, esse novo amor trata as amizades como se fossem da família mesmo. É uma pessoa que tem muita consideração pelos demais que são mais próximos a ele ou a ela. É uma pessoa com quem você pode contar, sabe? Pode ser aquele estilo de pessoa que fica na dele ou na dela muito tempo, mas se você liga e fala, olha, a casa caiu, tô com algum problema, é a primeira pessoa que sai correndo para te ajudar. Eu vejo que, no geral, é uma pessoa muito agradável para conversar, ou pelo menos aprendeu, né, a ser uma pessoa muito boa para conversar. Lembra que eu falei que muitos trabalham com a comunicação? Então eu vejo que essa pessoa foi treinada para ter uma boa comunicação com os demais. Essa pessoa está passando, sim, por alguns processos de se libertar de comportamentos que não eram favoráveis para ele ou para ela. Então, aqui, esses comportamentos podem ser pensamentos de autossabotagem, podem ser também comportamentos repetitivos, né? Que às vezes essa pessoa tinha uma mania ou mesmo algum tipo de vício, e eu vejo que essa pessoa está lutando para se libertar desses comportamentos, tá? E no geral, eu vejo que é uma pessoa que já alcançou um certo sucesso na vida. Então, como eu já disse para vocês, que para a maioria eu vejo que são pessoas mais maduras, então são pessoas que já estão na estrada já há um certo tempo, já construíram certas coisas para si, já alcançaram determinados postos de trabalho que desejavam, tá bom? E para um pequeno grupo também, eu preciso trazer essa informação. Essa pessoa já foi casada e depois que se separou, ela passou por um período muito confuso ou confusa, porque de repente se viu sozinho ou sozinha mais uma vez. E ela precisou de um período para se adaptar a essa nova vida e também para curar determinadas feridas desencadeadas por conta desse casamento e dessa separação. E agora eu vejo que essa pessoa está pronto ou pronta para se abrir para um novo relacionamento. Tá certo? Bom, vamos sortear aqui algumas letrinhas de nome, sobrenome ou apelido referentes a essa pessoa, esse novo amor. Em alguns casos, essas letrinhas serão referentes a você para te ajudar a confirmar a leitura. Temos o alfabeto inteiro nessa mesa, mas algumas letrinhas estarão mais fortes. Vou sortear 10 letrinhas. Letra O, letra M, letra X, letra J, letra F, letra L, letra H, letra K,
letra C. E a última letrinha, letra W. E aí, pessoal, gostou do perfil desse seu novo amor? Eu espero que sim. Espero também que essa leitura tenha te ajudado de alguma maneira. Se você gostou, deixe o seu like, por favor, isso ajuda bastante o canal. Se inscreva se ainda não é inscrito, comente e, se possível, compartilhe este vídeo para que mais pessoas tenham acesso ao conteúdo do canal. Eu agradeço imensamente pela sua companhia e até uma próxima leitura. Muito obrigada. Tchau, tchau.